Você já se perguntou por quê? Mesmo depois de tanto esforço, sua vida financeira ainda parece um ciclo de frustração. Talvez seja porque você está correndo atrás de dinheiro, enquanto os ricos correm atrás de sabedoria. E não de qualquer sabedoria, mas da sabedoria de Salomão, registrada no livro de Eclesiastes. Warren Buffett já citou Eclesiastes. Jeff Bezos aplicou seus princípios. Ray Dalio construiu estratégias de investimento baseadas nessa visão milenar. E você, que talvez nunca tenha aberto esse livro, está deixando escapar segredos que poderiam mudar sua história. Hoje você vai descobrir por que os ricos leem Eclesiastes, o livro do rei Salomão, e como a sabedoria bíblica pode se tornar o maior guia de prosperidade espiritual e financeira da sua vida. No fim deste vídeo, você entenderá o segredo que guiou reis, sábios e comerciantes por milhares de anos. E vai perceber que a verdadeira riqueza sempre esteve diante dos seus olhos. Salomão, no livro de Eclesiastes, deixou uma frase que ecoa até hoje: há tempo de plantar e tempo de colher. Essa não é apenas uma reflexão poética, é uma lei da vida e também do mundo financeiro. Muitos caem na armadilha de correr junto com a multidão, investindo quando todos investem e vendendo quando todos vendem. Mas os ricos, aqueles que aprenderam a sabedoria bíblica, sabem que a verdadeira riqueza surge quando você age no tempo certo e não no tempo comum. Pense em quantas vezes você tomou decisões financeiras apenas porque viu todo mundo ao seu redor fazendo o mesmo. Comprar no auge, vender no pânico, entrar em negócios só porque pareciam urgentes. Quantas vezes isso já custou caro a você? O rei Salomão, com sua sabedoria eterna, nos lembra que o segredo não está em seguir a pressa do mercado, mas em compreender os ciclos da vida. E se Salomão estivesse vendo suas escolhas agora, o que ele diria sobre sua pressa em plantar na estação errada? Essa é a primeira lição da psicologia da riqueza. Os pobres seguem a ansiedade da massa. Os ricos seguem os ritmos do tempo. Quem aprende a esperar, colhe frutos maiores. Quem planta fora de hora, perde a colheita. Essa sabedoria financeira, repetida ao longo de gerações, mostra que prosperidade bíblica não é sorte, é disciplina diante do tempo. E entender isso é o primeiro passo para não se tornar escravo da mentalidade de escassez. Salomão nunca escreveu que o dinheiro em si era o problema. O que ele ensinou foi ainda mais profundo. O apego exagerado a ele é que escraviza a alma. O dinheiro é apenas uma ferramenta, não o objetivo final. Essa lição de sabedoria bíblica é uma das mais esquecidas hoje. Enquanto muitos vivem em busca do acúmulo, os ricos aprenderam que não ser escravo do resultado é o que permite tomar decisões melhores, mais frias e mais sábias. Quantas vezes você já perdeu noites de sono preocupado com uma dívida, com uma perda ou com um negócio que não saiu como esperado? O apego ao resultado consome energia, gera ansiedade e ofusca a visão clara. Já o desapego inteligente liberta. Quando você entende que riqueza interior vem antes da riqueza exterior, cada escolha se torna mais leve. E se você pudesse viver livre do medo de perder, quantas oportunidades já teria enxergado? É contraintuitivo, mas funciona assim. Quanto menos você precisa desesperadamente do dinheiro, mais atrai prosperidade bíblica de forma racional. Esse desapego inteligente é uma chave de ouro na psicologia da riqueza. Não significa viver sem bens, mas não permitir que os bens dominem sua vida. E quando essa consciência nasce, você começa a experimentar uma mentalidade de abundância que transforma tudo ao seu redor. Em Eclesiastes, Salomão declarou: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essas palavras soam duras, mas carregam uma revelação profunda sobre a psicologia da riqueza. A busca pelo dinheiro, apenas pelo dinheiro, é um vazio sem fim. Quem vive correndo atrás da próxima conquista material, descobre cedo ou tarde que nada disso
preenche o coração. O verdadeiro sábio entende que prosperidade bíblica não nasce da obsessão pelo acúmulo, mas de uma mentalidade de abundância que coloca o dinheiro em seu devido lugar. Quantas vezes você acreditou que só seria feliz quando conquistasse aquele aumento, aquele carro ou aquela casa, e quando chegou lá, percebeu que a alegria foi momentânea? Essa é a armadilha da mentalidade de escassez. Acreditar que sempre falta algo. Já a mentalidade de abundância, ensinada por Salomão, convida a enxergar que o dinheiro é consequência, não objetivo. E se você parasse de perseguir o dinheiro e começasse a perseguir sabedoria, propósito e valor duradouro, a abundância verdadeira nasce quando você entende que riqueza interior precede riqueza exterior. É a consciência de que Deus criou um universo de ciclos, oportunidades e recursos suficientes para todos. Quem vive pela vaidade permanece vazio. Quem vive pela abundância atrai prosperidade espiritual e financeira. Essa é a chave que os ricos aprenderam e que muitos ainda ignoram. A verdadeira riqueza é fruto de propósito, não de vaidade. Salomão deixou um conselho que atravessou séculos. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Essa não é apenas uma metáfora poética, é um princípio de riqueza duradoura. Enquanto os pobres competem, guardam segredos e temem o crescimento alheio. Os ricos constroem alianças, compartilham valor e fortalecem conexões. A sabedoria financeira mostra que ninguém prospera sozinho. Quem se isola, enfraquece. Pense em quantas oportunidades você perdeu por tentar caminhar sozinho, com medo de dividir conhecimento ou de se unir a outras pessoas. Quantas portas teriam se aberto se você tivesse cultivado relacionamentos mais fortes? O rei Salomão, com sua sabedoria eterna, nos lembra que alianças são multiplicadoras de prosperidade bíblica. E se você começasse hoje a investir em conexões reais, quantas colheitas viriam nos próximos anos? A psicologia da riqueza nos ensina que colaboração gera abundância. Quando você ajuda 3 pessoas a prosperar, inevitavelmente prospera ainda mais. Essa é a mentalidade de abundância em ação. Não competir por migalhas, mas construir banquetes coletivos. Quem vive para somar valor aos outros, descobre que a verdadeira riqueza está na rede de conexões que cria. Salomão escreveu: "Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio." Essa frase carrega a essência da paciência estratégica. Enquanto muitos buscam resultados imediatos, os verdadeiros ricos sabem que riqueza exige visão de longo prazo. Jeff Bezos, por exemplo, manteve a Amazon durante anos no prejuízo, enquanto investidores e críticos duvidavam. Hoje, colhe os frutos porque entendeu o princípio bíblico de esperar o tempo certo para a colheita. Quantas vezes você desistiu de um projeto ou investimento cedo demais, porque os resultados não apareceram de imediato? Essa é a armadilha da mentalidade de escassez. Querer pressa em tudo, sem compreender os ciclos da vida. Salomão nos lembra que o tempo é aliado de quem planta com sabedoria. E se você tivesse esperado um pouco mais, quantos frutos já teria em suas mãos hoje? A paciência estratégica não é passividade, é sabedoria financeira aplicada. É agir no presente com visão de futuro. Quem aprende a esperar, constrói riqueza duradoura. Quem vive pela ansiedade, colhe apenas migalhas. Essa é a diferença entre correr atrás de atalhos e seguir princípios milenares que transformam a pressa em prosperidade bíblica. Salomão aconselhou: reparte entre 7 e até entre 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Esse é um dos princípios mais antigos de gestão de risco e, ao mesmo tempo, um dos mais atuais. Hoje chamamos isso de diversificação inteligente. Os ricos não colocam todos os ovos em uma única cesta. Eles distribuem seus recursos entre diferentes áreas para equilibrar perdas e ganhos ao longo do caminho. Quantas vezes você apostou tudo em uma única ideia, emprego ou negócio, e viu tudo ruir
quando algo inesperado aconteceu, essa é a armadilha de uma visão limitada, que ignora os ciclos da vida e a necessidade de preparo. E se você tivesse dividido seu esforço e suas sementes em várias terras, quantas colheitas poderia estar desfrutando agora? A sabedoria bíblica de Salomão nos lembra que prosperidade bíblica se constrói com estratégia e prudência. Diversificar não é medo, é inteligência emocional aplicada às finanças. É proteger o que você tem enquanto abre espaço para novas oportunidades. Essa é a sabedoria eterna que garante riqueza duradoura mesmo em tempos de crise. Salomão escreveu que, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Essa frase revela um princípio poderoso. Prosperidade e adversidade fazem parte do mesmo ciclo. Os ricos aprenderam a não temer os dias maus, mas a utilizá-los como preparação para o próximo crescimento. Essa é a essência da antifragilidade financeira. Não apenas resistir às crises, mas se fortalecer com elas. Quantas vezes você encarou uma perda como o fim de tudo, sem perceber que poderia ser o começo de algo maior? O rei Salomão nos lembra que a vida não é linear. Há altos e baixos, estações boas e ruins, e todas carregam lições ocultas. E se você tivesse visto cada crise como um treino divino para sua próxima vitória, como sua vida estaria hoje? Os pobres costumam se desesperar na adversidade e perder o foco, mas os sábios enxergam oportunidades escondidas no caos. Essa é a psicologia da riqueza. Quando o mercado cai, eles compram. Quando o mundo duvida, eles se preparam. Prosperidade bíblica não é a ausência de tempestades, mas a habilidade de dançar com elas, confiando que cada ciclo abre espaço para uma colheita maior. Salomão advertiu: quem olha para o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Essa imagem poderosa descreve a armadilha da paralisia, esperar o momento perfeito que nunca chega. Os pobres, dominados pela mentalidade de escassez, ficam esperando garantias antes de agir. Já os ricos, guiados pela sabedoria bíblica, entendem que ação imperfeita é sempre melhor do que inação perfeita. Quantas oportunidades você já deixou passar porque esperava ter mais dinheiro, mais tempo, mais segurança? Quantos projetos morreram dentro de você porque nunca aparecia a hora certa? O rei Salomão, com sua sabedoria eterna, nos mostra que nunca haverá condições ideais. E se você começasse hoje, mesmo com pouco, em vez de esperar o cenário perfeito que talvez nunca chegue? A psicologia da riqueza ensina que os resultados pertencem a quem planta, não a quem espera indefinidamente. Ricos colhem porque ousaram semear em meio às incertezas. Essa é a diferença entre viver paralisado pela dúvida ou caminhar com fé e estratégia. A prosperidade bíblica floresce quando você escolhe agir, mesmo sem saber exatamente de onde virá a colheita. Salomão declarou: não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Essa lição vai além da espiritualidade. É a base da inteligência emocional aplicada à riqueza. Quantos negócios já foram destruídos por orgulho? Quantas alianças foram rompidas por ego ferido? A sabedoria bíblica revela que, mais decisivo do que conhecimento técnico, é a capacidade de controlar emoções diante das pressões financeiras. Quantas vezes você já tomou uma decisão financeira dominado pela raiva, pelo medo ou pela pressa e depois se arrependeu? Talvez tenha vendido um investimento no pior momento ou confiado em alguém por pura vaidade. O rei Salomão nos lembra que riqueza duradoura não nasce de impulsos, mas de escolhas frias, firmes e conscientes. E se você tivesse respirado fundo antes daquela decisão, o que teria mudado em sua vida hoje? A psicologia da riqueza mostra que separar emoção de estratégia é um diferencial que poucos dominam. Enquanto os pobres reagem, os sábios respondem com clareza.
Essa é a sabedoria eterna, que transforma crises em oportunidades. Prosperidade bíblica não é apenas saber quando plantar, mas também manter a calma quando os ventos mudam. Salomão escreveu: se o ferro está embotado e não se aguça o fio, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para dirigir. Essa metáfora simples derruba a ilusão moderna do esforço cego. Não é sobre trabalhar mais horas, mas sobre trabalhar com inteligência. Muitos vivem exaustos, correndo em círculos, enquanto os sábios param para afiar o machado antes de seguir. Essa é a diferença entre suor desperdiçado e riqueza duradoura. Quantas vezes você trabalhou sem descanso, sacrificando saúde e família, e mesmo assim parecia que nunca saía do lugar? O rei Salomão, com sua sabedoria ancestral, nos lembra que não é o excesso de esforço que traz prosperidade bíblica, mas a estratégia aplicada no momento certo. E se você dedicasse menos tempo a repetir erros e mais tempo a planejar com sabedoria? A psicologia da riqueza ensina que eficiência supera esforço. Quem aprende a alinhar energia, tempo e propósito colhe resultados maiores com menos desgaste. Os ricos não correm para parecer ocupados. Eles planejam para se tornarem produtivos. E essa lição bíblica mostra que sabedoria aplicada vale mais do que 1000 horas de trabalho sem direção. Salomão revela em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Essa frase guarda uma verdade que os ricos compreenderam. Riqueza verdadeira não é medida apenas em cifras, mas no legado que você deixa. Enquanto muitos vivem para acumular, os sábios constroem valor duradouro, servindo a algo maior do que a si mesmos. Essa é a essência da prosperidade bíblica. Lucro é consequência, não propósito. Quantas vezes você já correu atrás de ganhos rápidos apenas para descobrir que eles se evaporaram com o tempo? A sabedoria financeira de Salomão mostra que só o que tem propósito permanece. E se você começasse hoje a investir não apenas em negócios, mas em impacto, em vidas transformadas e em valor que ultrapassa gerações? Como isso mudaria o sentido da sua riqueza? A psicologia da riqueza ensina que quando você serve a um propósito divino, o universo conspira a seu favor. É nesse ponto que a mentalidade de rei supera a mentalidade de servo. O servo busca apenas sobreviver. O rei busca deixar legado. Riqueza duradoura nasce quando suas decisões refletem não apenas seu bolso, mas também sua fé, seu legado financeiro e sua contribuição eterna. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, nos mostrou que prosperidade não é fruto da pressa, mas da aplicação fiel de princípios eternos. Agora a escolha está diante de você. Continuar acumulando dívidas e decisões precipitadas, ou começar a acumular sabedoria bíblica que gera riqueza duradoura. A pergunta é simples: quantas escolhas você toma todos os dias sem consultar a sabedoria de Deus? Pense nisso. Você tem vivido para acumular coisas passageiras ou para deixar um legado que resista ao tempo? Está preso na mentalidade de escassez, correndo atrás do vento? Ou já decidiu operar na mentalidade de abundância que Salomão revelou há milhares de anos? Se Salomão observasse sua vida hoje, o que ele diria sobre as suas decisões? A verdade é que a diferença entre servos e reis está em um detalhe: quem aplica a sabedoria prospera, quem a ignora continua escravo. Por isso, decida hoje viver pela sabedoria de Salomão. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho e continue acompanhando os próximos conteúdos, porque a jornada não termina aqui. As próximas revelações vão aprofundar ainda mais o seu caminho rumo à prosperidade espiritual e financeira.